Bem, para falar sobre esse tema, que são cirurgias ginecológicas, miomas, cistos, pólipos, tumores, até a própria retirada do útero, a gente vai conversar com o Dr. Marcos Vinícius de Paula, ele que é da Maternidade Brasília, da Rede Dados, de todo o grupo. Dr. Marcos, mais uma vez um prazer recebê-lo aqui no Mesa para Dois. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer novamente estar aqui sobre um tema bastante importante, né? Pois é, a gente teve uma fase que qualquer mulher que tivesse qualquer problema, já passou da fase reprodutiva, vamos lá, vamos tirar o útero, remoção do útero. Mas cada um desses problemas que a gente levantou agora, dessas situações, tem um tratamento, um diagnóstico que muda muito. Então eu queria começar entendendo assim, como é que é feito esse diagnóstico quando uma mulher chega com dores, com algum relato para vocês dentro da maternidade? Durante muito tempo, a gente teve a esterectomia como uma das principais cirurgias realizadas nas diversas mulheres, né? Sim. Acho que o grande enfoque que a gente precisa ter hoje é que cada dia a gente faz menos cirurgia para as diferentes causas que a gente tem. Hoje a gente tem diversos tratamentos mais, vamos dizer assim, menos invasivos, Ok. e isso ajuda a gente a tentar fazer diagnósticos mais precisos. A gente tem a cirurgia como um tratamento de exceção. Então, acho que o grande enfoque que a gente precisa ter é em relação à rotina ginecológica. Hoje, para a gente poder pensar em um tratamento como esse, a gente passou por diversas etapas e essas etapas elas acabam sendo muito importantes. E é a rotina ginecológica é que acaba fazendo esse diagnóstico dessas diferentes patologias com a possibilidade de tratamentos, às vezes, nem cirúrgicos, né? A gente tem outras possibilidades que cada vez mais são efetuadas nessas pacientes. A gente já conversou, né, tanto com o senhor, mas com outros especialistas também da Rede Dasa, que é achar normal alguma coisa, né? Ah, mas cólica é super normal. Às vezes sangramento absurdo, algumas vezes, porque vai e volta um mês, é normal. Não é assim, a gente tem que ter essa consulta sempre e levantar todos esses problemas com nossos médicos de confiança para ter esse diagnóstico correto, porque pode ser diferentes causas que não é normal, né, doutor? Não é encarar com Exatamente. normalidade isso. Hoje, a principal enfoque da ginecologia está sendo preventivo. Então, Perfeito. na rotina ginecológica, hoje, detecção de alterações do colo do útero, detecção de alguma alteração intrauterina, como um pólipo, por exemplo, ou dos cistos ovarianos, isso ajuda a gente a fazer um diagnóstico mais certeiro e fazer o tratamento. Acho que esse é o enfoque. O principal é prevenção mesmo. Quando a gente fala de ginecologia hoje, em relação à saúde da mulher, acho que a rotina ginecológica ela tem um grande papel para a gente poder detectar essas alterações. E aí tem que ter realmente na parte médica, tem que ter esse discernimento do que até onde a gente tem a normalidade. Hoje tem bem consagrado, principalmente em relação ao sangramento, por exemplo. Hoje a gente já tem um diagnóstico de sangramento uterino anormal relacionado à quantidade de sangramento em relação à duração do ciclo menstrual e intervalo. Então, isso a gente já tem hoje bem definido. Antigamente, a gente tinha uma percepção, às vezes, até subjetiva disso. Olha só, isso é importante. Então, e você pode compartilhar com a gente? Porque é isso. Porque eu tenho várias amigas, a gente roda nas conversas de mulheres, roda. Nossa, mas eu tô sangrando a noite inteira. À noite eu tenho que tocar 20 mil sobre eu tô sangrando há 10 dias. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso não deve ser normal. Porque pra mim não é, mas pra elas é. Então, o que é num parâmetro, assim, que deve chamar atenção, pra vezes até antecipar? Porque eu faço a consulta uma vez por ano, sempre perto do meu aniversário. Às vezes antecipar essa consulta preventiva pra tirar dúvida com o médico, que é quem sabe de tudo. Exato. Na verdade, assim, hoje, o que é considerado normal para a gente saber o que é desvio da Perfeito. normalidade, né? Hoje, um ciclo que demora de 24 a 35 dias de intervalo, ele é considerado normal. Então, às vezes, um ciclo mais curto, não necessariamente a paciente vai menstruar somente uma vez por mês. Se a gente for falar 24 dias, Dias. ela Aham. às vezes vai menstruar 2 vezes no Aham. mês. Mas é considerado normal, isso é uma normalidade. A duração do ciclo menstrual, hoje, considerado normal, é de 2 a 8 dias. Às vezes, tem Olha, pacientes que às vezes duram um ciclo muito curto, de 2 dias, e é normal. E uma paciente que às vezes de uma semana, 8 dias, também é considerado normal. Agora, volume é uma coisa que às vezes a gente difícil de consegue, porque é quantificar. muito subjetiva. É. Que às vezes a gente tem, por exemplo, a troca de absorventes, às vezes a paciente ela espera o absorvente encher muito para depois trocar, e tem pacientes que já trocam no mínimo sangramento e Aham. já troca.
Mas o que a gente considera de volume adequado, que dentro da normalidade, é em torno de 20 a 80 ml. Então, isso dá mais ou menos, de forma bem grosseira, como a gente falou, Aham. mais ou menos 4 a 5 absorventes diários. Isso a gente considera dentro da normalidade. Incomoda a mulher, né, de Sim. sangramento aumentado, isso a gente considera como sangramento anormal. E aí vale antecipar essa consulta. E aí esses diversos possibilidades, né, dessas anormalidades que a gente encontra dentro do ciclo, existem quais tipos de tratamento? É desde medicamento, às vezes é multidisciplinar, com atividade física, com mudança de alimentação, e quando essa cirurgia consegue ser pouco invasiva? Ótimo. É, hoje depende muito da causa, né? Hoje, Aham. quando a gente fala de sangramento uterino anormal, a gente já tem causas muito definidas. A gente tem desde o pólipo endometrial, que é como se fosse uma proliferação anormal da camadinha de dentro do útero. Esse pólipo, ele pode gerar um sangramento aumentado. A gente tem os miomas, que são bastante conhecidos na população em geral. Tem algumas alterações relacionadas à alteração do ciclo menstrual, às vezes alguma medicação que pode influenciar no ciclo, além das causas que a gente são as mais temidas, vamos dizer assim, lesões precursoras de câncer Tumores. de colo de Aham. útero, tumor ginecológico, essas coisas. Então, a definição do diagnóstico é que acaba definindo o tratamento. E Ótimo. quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, a grande vantagem da cirurgia minimamente invasiva é que as cirurgias anteriores à videolaparoscopia, à videohisteroscopia, ou até mesmo as cirurgias de prolapso ou cirurgias de incontinência urinária, antigamente eram umas cirurgias grandes, eram cirurgias abertas, Era laparotômicas tipo que a gente que fala falava. como se fosse uma cesárea, tinha que cortar tudo mesmo assim? Exatamente. Hoje a gente já tem a videolaparoscopia, a videohisteroscopia como uma realidade. Hoje a gente já tem essa cirurgia que são minimamente invasivas, justamente pela incisão, Olha, justamente por utilizar o próprio colo do útero para acessar a cavidade endometrial e retirar o pólipo, por exemplo. Isso é uma possibilidade, é uma cirurgia que é bastante realizada e com uma recuperação extremamente superior a gente, outros tipos de cirurgia. olha a diferença, né? Quando você vai cortar mesmo para ver, para. Uou! É, bem, e só para encerrar, assim, o que que é explicar para o nosso ouvinte nessas diferenças? O que que é um mioma? O que que é diferente de um cisto de ovário? Certo, ó. Então, mioma é sempre uma alteração da parede do útero. É sempre do útero. Então, é como se fosse um tumor benigno. Ótimo. O mioma não é maligno. A gente tem casos de sarcoma, que é um tumor ginecológico maligno do corpo do útero, mas o mioma é sempre benigno. Ele acontece no próprio útero. E aí não tem nenhuma relação dele com o ovário. O cisto de ovário já é em outro órgão, que é próximo do útero, ele fica ao lado do útero, mas ele é um órgão diferente. Então, o cisto no ovário, eu acho que é o mais importante de falar aqui é que todo mês a mulher vai fazer um cisto, que é um cisto ovulatório. Então, nem sempre o cisto é patológico. A mulher ela precisa ovular, que faz parte do ciclo menstrual, ela vai fazer um cisto. E esse cisto ele vai ser reabsorvido para o próximo ciclo. Então, nem sempre um cisto no ovário é patológico. Tem casos que sim, a gente precisa de alguma intervenção e tudo mais, mas precisa dividir os órgãos, né? Então, assim, falar em Legal. cisto, a gente não É. pensa em cisto do útero, a gente pensa em mioma. Pensar no ovário, a gente pensa em cisto no ovário. E é tão importante, né? Eu tava conversando hoje. Hoje eu tive. Falei que tô casando as entrevistas aqui com a Paternidade de Brasília com as minhas idas lá. E aí eu fiz uma série de exames tanto de ultrassom quanto exames de sangue. E aí eu vi algumas orações, eu ficava já. A gente, mulher, né? A gente, não, mulher, pega esses exames, aí começa a ler, aí vai lá, cisto, ai meu Deus, cisto, eu tô com cisto, já imagina uma coisa gravíssima. E aí eu também, né? Uns exames alterados. Aí eu falei, não, calma, Bárbara, vamos no médico que vai saber interpretar, vai saber contextualizar isso. Eu conversando com meu marido, aí não deu outra. Cheguei lá no consultório da Maternidade de Brasília, aí falou, não, olha, isso aqui tá um pouquinho. Mas mulheres grávidas tendem a ter isso aqui um pouquinho alterado, o seu tá quase na margem, então tá tudo bem. Então, assim, conversar com o especialista vai trazer essa calma. E se for tudo certinho, mas se precisar desse tratamento, dessa cirurgia minimamente invasiva, vai fazer isso quanto antes, porque eu acho que quanto antes, vocês vivem falando isso com a gente, né?
os danos são menores, a qualidade de vida é melhor, para você não achar normal ficar sangrando horrores, não achar normal ficar sentindo dor, porque não é normal, né, doutor? Vamos, acho que encerrar muito com essa mensagem dessa prevenção e desse cada vez mais confiar em especialistas para não ter achismo e ter qualidade de vida. Exatamente. Acho que eu imagino os relatos que vocês devem ter por lá quando trata direitinho. Exato. A gente sempre fala, né? Na outra entrevista que a gente falou sobre incontinência, o impacto das patologias sobre a qualidade de vida, isso é muito importante. Então, hoje, a gente está sempre priorizando a saúde, mas como um bem relacionado à parte de qualidade de vida também, sem dúvida nenhuma. Acho que o grande recado que nós temos que ter aqui é em relação a diagnóstico precoce, prevenção e que a gente possa realmente fazer as intervenções quando necessárias o mais precocemente possível, exatamente. Olha, então se você ouvinte perdeu as outras entrevistas que a gente teve aqui nas quintas-feiras, dá uma olhada lá, porque a gente fala sobre isso, desde endometriose, fala de incontinência urinária, fala de vias de parto, para se inteirar melhor, né? A gente sair desses achismos e dessa quantidade de informações que a gente tem na internet, que são difusas, de fontes não confiáveis, para ter uma fonte confiável e a gente ter mais segurança e bem-estar. Então, agradeço demais ao Dr. Marcos Vinícius de Paula pela entrevista aqui, pelos esclarecimentos, pela contribuição no Mesa para Dois. Obrigado pela oportunidade novamente. Boa tarde a todos.